Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco diferente dos últimos vídeos. Eu não fiz roteiro para estar aqui hoje. Normalmente eu tenho um roteiro onde eu me guio, vou do ponto A para o ponto B para o ponto C, e a minha cabeça já é uma loucura, mesmo com o roteiro. Então, sem roteiro, eu não sei por onde a gente vai andar, mas a gente vai chegar em algum lugar. Ou não, a gente aproveita o caminho daí. Muitas pessoas me perguntam sobre como manter a constância com a produção de conteúdo. E eu tento dar algumas respostas para isso, porque de fato eu sou uma pessoa que consegue manter a constância. Eu entendo que tem algumas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Seja algumas habilidades mesmo, tá? Diante da produção de conteúdo ali que facilitam, que tornam a produção de conteúdo mais sustentável. E tem outras questões também que são de mentalidade, que a gente vai desenvolvendo, né? E tal, para que a gente consiga, de fato, manter a constância. Mas hoje eu vim falar sobre momentos difíceis com a produção de conteúdo, assim, mas realmente difíceis, momentos em que eu me questiono se eu quero ou não continuar produzindo conteúdo. Então é quase que um desabafo esse vídeo, mas que eu quero trazer um pouco mais da vida real, tá? Diante do posicionamento digital, da relação que a gente estabelece ali com as redes. Sim, já tiveram inúmeros momentos que eu pensei em atirar o meu celular pela janela e nunca mais aparecer aqui. E não é como se eu não pudesse fazer isso, ou não fosse eventualmente fazer isso, tá, gente? Então, contem com isso, talvez em algum momento eu desapareça, porque o meu trabalho, ele não depende da internet para acontecer. Antes de eu estar na internet, né, de eu ter um perfil que segue ali crescendo, né, que tá super bem, eu já trabalhava, eu já era psicóloga, então eu vivo muito bem com indicações, eu posso sumir do mapa e talvez as coisas fiquem um pouquinho mais difíceis, mas eu também vou encontrar formas de caminhar diante disso. Eu vou pedir indicação, eu vou fazer alguma palestra gratuita, né, botar meu nome para girar, sei lá eu, assim, né? Então, o meu trabalho não depende da rede social. A rede social só facilita algumas coisas. Mas assim como a produção de conteúdo facilita, ela também tem um custo. Eu acredito que a pior coisa que a produção de conteúdo me trouxe foi não ter muitas bordas para o meu próprio trabalho, porque eu entendo, né, a produção de conteúdo como um trabalho. E entendendo isso como um trabalho, tendo uma mente muito criativa, a minha mente vê ideia em absolutamente tudo. Para onde eu olho, eu arranjo uma ideia, onde eu vou, eu tenho uma ideia de produção de conteúdo, de vídeo, de aula lá para o meu curso, o método Psico Fora da Caixa, enfim, eu arranjo ideia de todos os lados, e ok, isso é maravilhoso, isso é muito bom, é melhor do que não ter ideia, ao mesmo tempo não tem fim. Então, essa borda, né, entre onde começa o meu trabalho, onde termina o meu trabalho, eu entendi que ela foi ficando cada vez mais difusa. E hoje não tem uma solução para isso, assim, com você, sabe? Não é como se isso não acontecesse mais na minha vida. Ainda é difuso, ainda é complexo, ainda tem momentos em que eu tô assistindo um filme ou que eu tô num jantar com a minha esposa, com a Mariana, e de repente eu me vejo pegando o celular para anotar alguma ideia que eu tive, sabe? Parando o que eu tô vivendo para anotar uma ideia, registrar alguma coisa. E assim, nem 8 nem 80, não quer dizer que eu não possa fazer isso. Mas sempre fazer isso é muito desgastante, porque o tempo todo eu tô pausando a minha vida para trabalhar, por mais que seja por segundos, assim, eu vou anotar a ideia, são segundos. Ainda assim, eu interrompi algo importante para mim para trabalhar, e daí a gente vai juntando segundos e segundos, isso vai dando um tempão no fim de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida. E eu acredito que esse seja o pior custo, assim, da produção de conteúdo, tá? E todo mundo que vive isso, gente, em alguma medida passa por isso. E pouca gente fala, né, o quanto tem coisas que são ruins, o quanto é uma escolha que não é assim, ai meu Deus, só coisas boas, assim, ah, agora eu tenho um perfil ali, né, que vende muito bem, o que eu ofereço tem, né, as turmas fecham, tem gente interessada no meu trabalho, não tenho mais agenda, isso tudo é maravilhoso, tá? Não quero, assim, passar a sensação que eu tô cuspindo no prato, né, que eu comi, porque eu vou seguir comendo nesse prato, né, eu não vou parar, não tem pretensão agora de parar de produzir conteúdo. Então eu vou seguir comendo esse prato, não quero passar essa impressão. Ao mesmo tempo, cara, eu tenho muita noção disso e às vezes as pessoas não têm noção disso, sabe? Não tem noção que é difícil. E quem se encarna na produção de conteúdo e vai e produz muito, assim, eu produzo num alto volume, né? Eu me dedico muito, é uma parte importante do meu trabalho, vai pagar um preço, tá? Quem realmente vive aí muito essa coisa da produção de conteúdo, vai pagar um preço. E a gente tem que ter cuidado redobrado com isso, tá? Então, vai pagar um preço e sabendo disso, acho que é mais fácil da gente se cuidar diante disso. Eu tô o tempo todo revendo os meus limites, as minhas bordas de trabalho, de vida pessoal. As pessoas ao meu redor me ajudam com isso também. Mariana me sinaliza quando eu tô demais no celular ou quando ela não quer que eu poste sobre alguma coisa, né, relacionado a ela, me ajuda com isso. E eu, às vezes, estou com as minhas mãos atadas ali, né? Eu amarro as minhas mãos e coloco isso como, não, eu não vou usar o celular agora, né? Realmente, eu me comprometo, assim,
de estabelecer esses limites comigo, isso é sofrido, porque o impulso é sempre pegar. Esses dias eu tava pensando, né, que na vida adulta, ou sei lá, na minha bolha talvez, a maior parte, né, da reclamação das pessoas, tudo que a gente mais quer é, eu quero usar menos o celular, né, seja o TikTok, seja o Instagram, a rede que for, né, eu quero gastar menos tempo vendo nada, né, essa obesidade aí mental de conteúdo, vendo nada, eu quero gastar menos tempo nas telas. Não sei se vocês percebem isso ao redor de vocês, mas pelo menos ao meu redor é o desejo de todo mundo e é o meu desejo também. É não acordar de manhã, é a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o celular, é não ir pro vaso, né, fazer as minhas necessidades e levar o celular junto. E de novo, não tem uma resposta pronta para isso. Tem dias que eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular. E às vezes é pegar o celular para nada, para conferir alguma coisa, para ver se tem seguidores novos, para ver se eu vendi algum curso, sabe? Essa coisa assim esvaziada, claro, são coisas importantes, assim, né? Mas é vazio de significado. Ou melhor, é vazio de vida. Daí, ok, eu percebo que eu caí nisso de novo e eu preciso me cuidar mais e mais e mais. E eu tô falando isso pra você, gente, é muito difícil, tá? Um criador de conteúdo que produz conteúdo, como eu tô falando, né, em alto volume, assim, se dedica bastante e não confunde essas linhas, tá? Então consegue manter realmente as coisas muito separadas. É difícil, é um trabalho constante. E um trabalho que vai trazendo uma sobrecarga quase que invisível pra gente, porque a rede social, ela é um lazer, assim, ou, né, parte de um lazer para muitas pessoas, né? Mas quando a gente produz conteúdo, ela é um lazer que se mistura com o trabalho. Então a gente está vendo conteúdos de outros criadores, de pessoas que a gente gosta, admira, e é um impulso é automático. A gente vai pensar na nossa própria criação diante disso. Então a gente se conecta com o nosso trabalho, mesmo quando a gente está na internet sem fazer necessariamente algo intencional relacionado ao trabalho, mas dentro da gente a gente faz. Além disso, eu penso que a rede social, ela tá cada vez mais invadindo, né, gente, a nossa vida. A nossa cama, o nosso banheiro, né, o nosso jantar, tudo. E a rede social, hoje em dia, parece que ela é a menina dos olhos, assim, de muita gente, né? Então, eu trabalho, né, tenho os meus cursos ali, né, de criação de conteúdo para psicólogas, estudantes de psicologia, e eu vejo que muitas pessoas, elas têm umas expectativas um pouco distorcidas do que significa trabalhar com a internet. E trabalhar com a internet, eu acredito que foi uma das coisas que mais me gerou frustração ao longo da minha carreira, assim, tá? Eu já fiz bastante coisa de trabalho, mas eu acredito que o trabalho na internet foi o que realmente, assim, escancarou frustração para mim. Porque mesmo, né, eu tenho 5 anos produzindo conteúdo, e agora que o meu perfil, ele funciona muito bem. Mas ele funciona muito bem também porque eu sigo trabalhando muito nele. Eu não sei, assim, como que vai ser quando eu diminuir o ritmo, eu postar menos. Tá dando, assim, até porque eu gosto, tá? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, né, são desabafos de uma pessoa que ama produzir conteúdo, tá? O que é parte do problema, assim, porque eu amo me expressar, eu amo criar, eu amo. É uma parte que eu não quero abrir mão agora, então não é ideia, mas eu não sei como vai ser quando, né? Eu parar de gostar, não fizer mais tanto sentido para mim, eu quiser fazer outras coisas, viver outras coisas ou encontrar outras maneiras de criar e de me expressar. Então, eu não sei qual vai ser o impacto disso ali no meu perfil, tá? Mas pensem assim, eu produzo muito, mesmo atualmente, eu produzo há 5 anos, e agora tá fluindo bem. Mas até um tempo atrás, tava muito frustrante, Eu oferecia a grupos coisas, né, enfim, vendia ali serviços que não se vendiam. E daí eu pensava, mas eu tô fazendo tudo certo, tudo como diz o manual, né, eu posto todos os dias, no feed, nos stories, eu, né, trabalhei muito, assim, minha marca pessoal para estar ali, né, tudo, eu tava fazendo tudo que precisava, e mesmo assim, não rendia, assim, financeiramente, não me dava um retorno financeiro, que no fim das contas é o que também a gente quer. Não é só um trabalho voluntário, né? A gente tá querendo alguma coisa com aquilo. E daí, pacientes não chegavam, né? Os serviços não se vendiam, então era muito frustrante. Eu continuei porque eu acreditei muito no potencial que a rede social tinha. E eu sabia que, bom, se eu tô fazendo tudo certo, eventualmente as coisas vão acontecer, né? Eu só preciso continuar. Talvez até um pensamento bem racional, assim, com relação a isso, sabe? Tá, só segue fazendo, foi o que eu fiz a maior parte da minha vida, assim. Faz o que precisa ser feito e tu vai ter algum retorno diante disso. E realmente, aconteceu. Eu tenho hoje esse retorno. Mas, de novo, eu não sei até quando e eu não sei o que vai acontecer quando eu parar de produzir da maneira que eu tô produzindo. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que eu precisei aprender a lidar com essa frustração. Muitas vezes eu precisei ignorar essa frustração, do tipo, ok, tô frustrada, mas eu vou continuar, assim, parar agora não é uma opção. Outras vezes era realmente me acolher diante, né, do desconforto e continuar. Mas eu acho que nada na vida, né, a nível de carreira, assim,
me trouxe tanta frustração como na internet, onde eu estava fazendo tudo que era para ser feito e mesmo assim eu não tinha retorno. E eu acredito que poucas pessoas falam isso, que às vezes a gente está fazendo tudo que a gente pode. Tá certinho, tá? Como diz o livro. É seguir fazendo o que tu tá fazendo, para quem sabe um dia tu ter retorno com isso. Quando? Não faço a menor ideia. Como? Também não sei. Quanto? Não sei. Vai valer a pena no fim das contas? Não sei. Vou ser muito honesta com vocês. Para mim valeu, tá? Se eu lá atrás soubesse que hoje eu ia ter o que eu tenho, as oportunidades que eu tenho por conta, né, da produção de conteúdo, eu teria continuado com mais fôlego, assim, né, mais cabeça erguida, assim, do tipo, tá, eu sei que lá na frente vai valer a pena. Valeu, tá valendo. Mas essa pode não ser a história de todo mundo. Eu posso ser a exceção da regra. Posso. Às vezes a gente se dedica muito para algumas coisas e faz tudo que a gente pode e mesmo assim as coisas não funcionam da maneira como a gente gostaria, com as expectativas que a gente tinha, ou assim não funciona mesmo, sabe? Não tem retorno com aquilo. E a gente precisa também entender qual é o nosso limite de tempo para tentar fazendo coisas e, né, tentar dar o nosso máximo para algo que não vem retorno. E essa é a história da maioria das pessoas com a internet, gente. Assim, é muito tempo fazendo, sem retorno. Eu faço um comparativo com exercício físico, né? Porque eu não sei se vocês me acompanham na outra rede lá, @psico_fora-da-caixa, mas eu tô maromba, né? Então, assim, entrei nessa vida. Eu já faço exercício físico tem muito tempo, tá? Tem anos, pilates e musculação. Mas esse ano eu tô bem investida nisso, tá? Tô treinando todos os dias. Treinando não, musculação eu faço 3 vezes por semana, daí 2 vezes cardio e 3 vezes pilates. Então, mas todos os dias eu tenho algum exercício. E o exercício físico é essa coisa, né, que a gente faz, e a gente não tem retorno imediato. Então, é algo difícil da gente manter para a maior parte das pessoas, né? Para mim, ao longo da vida foi muito difícil, porque a gente não vê nada em troca. A gente precisa se apegar em pequenos detalhes do que a gente está vendo ali. Ai, tô um pouco mais disposta, tô subindo escada sem ficar tão ofegante, sei lá, tô dormindo melhor. Enfim, são detalhes que a gente vai se apegando, né, para se manter engajada naquilo, até que a gente começa a ver, assim, fisicamente, né, uma diferença, um retorno. Hoje eu tô nesse momento, eu tô vendo no meu corpo a diferença que o exercício físico faz, assim, de olhar no espelho e ter essa visão. Mas, gente, o exercício físico não é nem metade de frustração do que foi a minha relação com a rede, com a produção de conteúdo e do que eu ouço muitas pessoas falarem, né? Que essa é a frustração. A gente faz e não tem retorno. Claro, eu sempre falo da importância da gente se apegar nesses pequenos detalhes ali, como o exercício físico tem os seus, a gente vai se apegando em pequenos detalhes da produção de conteúdo para se manter caminhando, assim, né? Porque a gente precisa se apegar em algo, ter alguma âncora, visto que retornos mais palpáveis podem levar muito tempo. E aí tá a frustração. Você vai trabalhar muito, você vai fazer coisas que você, como eu disse, né, não sabe quando vem, quanto vem, como vem. Se vem, tá? É isso, se vem. Juro pra vocês que eu queria que esse vídeo fosse mais estimulante, assim, né? Eu sinto que eu tô desabafando bastante. Mas eu tô falando a real, tá, gente? Eu tô falando a real, que talvez eu nunca tenha falado nessas palavras, nesse tom aqui que eu tô trazendo. E eu tô num momento tribom com a rede social, né? Eu acho que estar em um momento bom com a rede social e tentar me manter realista diante disso, lembrar de tudo que eu passei, é importante pra mim, ter os meus pés fincados no chão, assim, e é importante de passar isso pra vocês, tá? Eu não tô no meu pior momento, eu não tô no momento ruim. Se eu tivesse, talvez eu ia estar falando disso, né, de uma maneira, assim, bem emocional. Se eu tivesse no momento, por exemplo, de um lançamento de algum produto, talvez eu ia daí falar de um outro jeito, assim, né, pós-lançamento, que daí vem um retorno muito, muito interessante, né, e daí eu ia falar no tom emocional disso. Eu tô entre esses momentos, assim, sabe, em que eu tô produzindo conteúdo, as coisas estão andando bem, eu não tô no lançamento e eu não tô no meu pior momento. Então, acho que eu tô num momento bem equilibrado para poder trazer tudo isso para vocês, assim, contar da história toda, olhando, sabe, para todos os ângulos, todas as frestas dessa história. E eu tô sentindo que isso pode parecer muito desanimador, mas a minha intenção é trazer a realidade para que vocês vejam que isso não é só com vocês. Esses momentos em que a gente se questiona, será que eu tô fazendo certo? Porque eu tô fazendo tudo, né, e não tô tendo retorno. Gente, às vezes não significa que tem outra coisa que a gente precisa fazer. Às vezes significa que as coisas estão indo como as coisas são. Elas levam tempo. E na internet leva tempo. Como eu falei, né? Exceção. Assim, vocês lembram da Jennifer lá do avião, né? A pessoa que viralizou depois e tal.
muitos seguidores. Sim, a exceção. Ela é a exceção da exceção da exceção. Ela nem tinha um conteúdo preparado para receber tantas pessoas assim. Quem vai pro BBB, né? Vamos falar de Big Brother Brasil. A pessoa vai e ganha muitos seguidores e tal. Sim, mas é a exceção da exceção da exceção. O resto das pessoas, gente, assim, a gente vai ter que produzir muito conteúdo para ter algum retorno. Então, todas as vezes que tu te questionar sobre isso, é interessante porque esse questionamento pode te levar a ver algo no teu conteúdo que tu não tá vendo, né? Mas, poxa, se tu já tem estudado ali um pouquinho de marketing digital, se tu tá no meu curso, claro, né, mesmo estando em qualquer curso, assim, não existe curso que vai dar conta de te ensinar tudo, ou que vai te dar a certeza de que tu tá fazendo tudo certo, né, eu já fiz muitas coisas depois de todos esses anos, né, ano passado eu estudei muito sobre posicionamento digital para poder fazer o meu curso, né, específico para psicólogas, mas assim, não tem, né, uma coisa que vai te dar todas as orientações, não, a gente vai estudando aí, né, vários criadores, muitas vezes, mas a gente precisa olhar, bom, estou fazendo as coisas aqui, né, que eu entendo que são as coisas importantes, que estão me dizendo que são as coisas importantes para produzir conteúdo, estou tentando desenvolver essas habilidades, porque às vezes a gente não está conseguindo fazer naquele momento, né, tudo que a gente sabe que precisa ser feito, mas eu estou me organizando para isso, eu estou desenvolvendo habilidades, sei lá, com a câmera, de repente, na escrita, no design. Sim, eu estou dando algum movimento nisso, tá bem, né? Tá fazendo o que pode fazer e o que precisa fazer. E a dura verdade, gente, é que às vezes é isso. Resta seguir caminhando, melhorando um pouquinho a cada dia, e resta esperar para ver o que acontece lá na frente. E outra coisa que eu acho importante é que, assim, existem perfis que são muito grandes na rede social, né? Eu considero hoje que meu perfil tá grande, assim, né? Tem mais de 100 mil seguidores lá, tá crescendo. Então, é um perfil que tá grande. Daí tem outros tantos, né, perfis muito maiores que o meu e tal. Mas assim, você não precisa ter um perfil super grande, daí você não precisa fazer na mesma quantidade, colocar o mesmo esforço que os grandes criadores colocam. Existe diferença, né, entre você ter um perfil super grande e você ali tá trabalhando para ter paciente, né, para movimentar, para a rede social ser um cartão de visita, ser a vitrine do seu trabalho, né, alguém indica o seu nome, a pessoa vai lá, olha o seu perfil, né, gosta, marca com você. Então, existem diferenças, tá? Às vezes a gente tá também achando que a gente tem que produzir todo dia, criar toda hora, sendo que não, a gente não quer se tornar né, o maior criador do universo. Tá tudo bem, eu quero receber indicação de paciente de vez em quando, tá? Calma, pode desacelerar, pode ir no teu tempo. Mas isso também leva tempo. E, por fim, tá? Eu vou finalizar aqui esse vídeo, porque eu quero muito, acho que eu fiquei divagando aqui, né? Mas eu quero muito ouvir de vocês também o que vocês acharam. Mas uma coisa importante, gente, quando a gente faz um conteúdo que é um conteúdo pensado, um conteúdo, assim, ético, um conteúdo com base nos nossos valores, naquilo que é importante pra gente, as coisas talvez se tornem um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque a gente não vai surfar em qualquer onda, a gente não vai entrar em qualquer trend. E a gente sabe que sim, tem ondas, tem trends, tem coisas que as pessoas fazem para viralizar, para alcançar mais pessoas, que às vezes são números vazios, né? São seguidores completamente desqualificados. Mas, beleza, se a gente olha só para o número, né? A pessoa tá viralizando, tem muitos seguidores, mas ela tem esses seguidores que custaram muito caro. E custaram caro porque ela precisou abrir mão daquilo que era inegociável para ela, né? Que pode ter sido o autorrespeito, ela ser orgulhada aí depois do conteúdo dela, enfim, abriu mão de coisas muito importantes para surfar naquela onda e para ter todos os seguidores que ela teve ali. Então, às vezes é mais difícil, tá? Pra gente, assim, produzir conteúdo e alcançar mais pessoas, porque a gente não vai abrir mão daquilo que é inegociável pra gente. Isso torna as coisas mais difíceis, ao mesmo tempo torna as coisas mais honestas, tá? A gente tá se respeitando ao longo do caminho. E isso também tem um custo. Sim, isso por vezes também pode ser frustrante, mas é isso, daí a gente se agarra, né, naquilo, a gente tá produzindo um conteúdo ético, um conteúdo que vai ao encontro dos nossos valores, e isso muitas vezes tem que ser a nossa âncora, assim, sabe? Tem que ser algo no qual a gente vai se agarrar. Às vezes a gente escolhe o caminho que vai ser mais longo, mas ele é um caminho mais bonito, porque é um caminho que não corrompe a gente. E eu tenho falado muito isso lá na rede também, né? De não vender a nossa alma pro demônio do algoritmo. E a gente paga um preço quando a gente não vende a nossa alma pro demônio do algoritmo. E eu não sei vocês, mas eu me orgulho muito do preço que eu pago. Eu não tenho dúvidas que eu poderia estar muito maior do que eu estou na rede social. Que eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro do que eu estou ganhando hoje. Mas daí, eu não seria mais eu. Eu teria me tornado alguém completamente diferente de quem eu, de novo, né, me orgulho de ser. Minha produção de conteúdo hoje é muito conectada com aquilo que eu acredito. E juro pra você, gente, eu comecei esse vídeo sem saber onde é que isso ia chegar. E eu acho que esse vídeo eu fiz aqui em formato de desabafo, mas no fim, falando isso que eu tô falando pra vocês agora, eu meio que tô renovando os meus votos
de entender também, né, o porquê. Por que algumas coisas, alguns momentos foram mais difíceis. Mas é isso, eu não abri mão de quem eu sou. E talvez esse tenha sido o presente que a produção de conteúdo me deu. Tem muita gente que se perde nela, né? Eu acho que eu fui me encontrando cada vez mais. Cara, tô reflexiva, assim, sabe? Que bonito isso, gente. Me contem, tá? Eu não sei se fez algum sentido esse vídeo aqui pra vocês, abrir meu coração. Fui de lugar nenhum pra lugar nenhum, um vídeo um pouquinho diferente. Essa é minha vibe, tá? Essa é minha vibe. Vocês gostaram? Faz algum sentido? Como que esse vídeo chega em vocês? Desmotiva, motiva, faz refletir? Me contem, tá? Me deixem aqui nos comentários, porque talvez esse seja o vídeo que eu tô mais curiosa, assim, pra ouvir como que ele atravessa o coração de quem tá aqui me assistindo, me ouvindo. Um beijo e até a próxima!